Oi, gente, tudo bem? Voltei, né, pro devocional. Fazia uns dias aí que eu não tava gravando pra vocês, que eu tava meio doentinha. Pra quem não sabe, pra quem tá chegando agora aqui no meu canal, eu tô gestante, né, tô de 15 semanas. E desde sábado, hoje eu tô gravando agora na sexta-feira. Desde sábado eu enfrentei uma infecção intestinal, onde eu senti muitas dores, muitas cólicas abdominais. Na segunda fui parar no hospital, então isso me impossibilitou de estar aqui transbordando na tua vida, falando da palavra de Deus. Quem me acompanha lá no Instagram sabe, né, tudo que eu tô passando aí, que eu passei durante essa semana. Se você não me segue lá, porque eu sempre tô compartilhando os stories, nos stories, né, o que tá acontecendo do lado daqui. Mas foi por isso que eu deixei de gravar o devocional esses dias, tá? É algo que me entristece, né? Porque a minha maior missão nas redes sociais, em estar aqui no YouTube, é transbordar, é falar do amor de Deus pra vocês, né? É trazer esperança, fé, aumentar a tua fé em Deus. Então, quando eu fico impossibilitada de fazer isso, quando eu tô sentindo alguma dor, quando qualquer coisa que me impossibilita de estar aqui, entristece meu coração, mas eu preciso entender que nós temos que respeitar o tempo do nosso corpo, né? E muitas vezes ele nos pede descanso. Então, queria dar essa explicação para vocês e hoje eu vim trazer o devocional com uma palavra que tem queimado no meu coração desde ontem. O Senhor falou comigo nessa palavra ontem e queimou o dia todo, assim, o Espírito Santo ministrando em meu coração, e eu tenho certeza que tem alguém aí do outro lado que precisa ouvir essa palavra. E hoje nós vamos falar sobre o poder do que sai da nossa boca, o poder da língua, o poder do que nós falamos, o poder do que nós profetizamos. A palavra de Deus, ela fala muito, gente, sobre isso, né? Se você for ler a palavra e meditar nas escrituras, você vai ver que o Senhor nos ensina muito sobre isso, sobre como nós temos que cuidar do que nós falamos, do que sai da nossa boca, né? As palavras, elas têm poder de dar vida e de dar morte também. Só que muitas vezes, principalmente no mundo que a gente vive hoje, naquele automático, naquele mundo acelerado, a gente esquece e a gente vai falando as coisas sem pensar. E às vezes, e muitas delas, nós estamos vivendo atrasos, estamos vivendo dias difíceis na nossa vida porque nós mesmos profetizamos isso para a nossa vida. Não precisa que o inimigo trabalhe contra nós, não precisa que ninguém jogue praga pra gente ou palavras de maldição. Nós mesmos fazemos isso. E hoje eu quero chamar a tua atenção para isso. Para o poder que nós temos sobre a nossa própria vida. Porque se nós temos a atenção, se nós estamos atentos para isso, ainda que alguém profetize algo ruim, ainda que alguém lance uma palavra contra a nossa vida, uma palavra de maldição, nós vamos ter a mente completamente aberta para entender, para captar aquela mensagem e repreender em nome de Jesus todo o mal, todo o dardo inflamado, toda palavra de maldição, toda arma forjada contra a nossa vida. Então eu quero te trazer hoje para esse pensamento, eu quero abrir a tua mente para isso, para que você tenha na tua mente o poder que você tem na palma das tuas mãos, tá bom? Então, se você se identifica, se você quer aprender mais sobre isso, sobre o poder da palavra, sobre o poder que você tem sobre a tua vida, sobre o teu lar, sobre a tua família, fica aqui comigo até o final desse vídeo. Pra quem não me conhece, gente, eu sou a Iná, tá? Sou a Iná. E eu tô aqui todos os dias, né? Pretendo estar aqui todos os dias, gosto de estar aqui todos os dias, só não tô mesmo quando tô doente. Sempre transbordando, falando da palavra de Deus pra vocês, falando dos testemunhos, do que Deus tem feito na minha vida. Eu sou um milagre e é por isso que eu tô aqui, pra te dizer que há um Deus no céu, que ele não dorme e que ele trabalha 24 horas em teu favor, mas para isso é necessário que você se posicione como filha dele, como filha de Deus. E uma verdadeira filha de Deus, ela obedece, ela tem relacionamento com o Pai. Então a minha maior missão aqui na internet é te trazer para o secreto, te mostrar que há um lugar onde você se encontra com Deus, onde você é curada por Ele, onde você é direcionada por Ele. Te dizer que você não está sozinha, que você não precisa enfrentar esse mundo sozinho, o deserto sozinha. Deus está com você. E quando você está com Ele, ainda que você enfrente o vale da sombra da morte, o Senhor estará contigo. Então, abre a tua Bíblia hoje, tá? Para o devocional, eu sempre gosto que você traga a sua Bíblia, traga um caderno, que eu chamo de caderno de guerra, né? O lugar onde você vai ali anotar os pontos principais desse devocional, o que Deus tem falado com você, o que o Senhor vai ministrar no teu coração. E é muito importante que você faça isso. Eu vou te mostrar aqui o meu caderno de guerra. Ele anda comigo sempre. Fica aqui do ladinho da minha cama. Hoje eu tô gravando pra vocês aqui no meu quarto.
E é o lugar onde eu sempre estou externando os meus pensamentos, os meus planos, os meus projetos, o que o Senhor fala comigo. É um caderno simples, na qual, onde eu escrevo bastante, ó. Tudo que Deus ministra ao meu coração, eu vou escrevendo aqui, né? Então é muito importante quando a gente tem esse hábito de escrever, de colocar para fora, de trazer as verdades absolutas sobre a nossa vida, sobre a nossa identidade aqui, ó. Olha como eu escrevi aqui. Eu sou íntegra, eu fui chamada por Deus, eu entrego de graça tudo que é dele e ensino o que ele me capacitou a aprender. Então são verdades, né? Que muitas das vezes nós não sabemos sobre nós. E aí nós acreditamos no que os outros falam sobre a gente. No que a gente ouviu na nossa infância sobre a nossa identidade. Só que quando você tem um verdadeiro encontro com Deus, ele te ensina a tua verdadeira identidade que está forjada nele. E o que você é para ele. Então, às vezes, você está acreditando que você não é amada, que você não é valorizada, que você não é capaz. Mas não é isso que Deus fala sobre você. Então, quando você vai encontrando essas verdades, você vai sendo liberta, porque a palavra de Deus ela precisa se cumprir. E Jesus nos falou isso, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E aí é muito importante que quando você se confronte com essa verdade, que muitas vezes te confronta, mas te liberta, você escreva. Quem você é, o que Deus fala sobre você. E é nessas verdades que você precisa estar alicerçada. É nessas verdades que você precisa estar forjada. Porque quando alguém vir falar pra você, ei, tu não é capaz, tu é feia, tu não é amada, tu não vai conseguir, tu vai confrontar essas mentiras com a verdade que está em Deus. E nada se pode contra a verdade, porque ela prevalece, minha irmã. Então tenha um caderno de guerra com você, para você sempre trazer ele para o devocional, estar aqui comigo, tá bom? E traz a tua Bíblia também, para que você tenha o hábito de ler a palavra de Deus, porque aqui você vai conhecer sobre esse Deus. E como conhecer a essência de Deus se você não ler sobre a palavra dele, sobre o que ele te ensina, sobre quem ele é, porque a palavra de Deus fala sobre isso, né? Sobre a grandeza de Deus, sobre os valores de Deus, sobre a integridade desse Deus, sobre o que nós temos que fazer para ser filha dele. Então a palavra de Deus nada mais é do que o nosso manual de vida e é necessário que todos os dias nós estejamos em contato com a palavra do Senhor. Nós somos alimentadas por isso, né, minha irmã? Então pega ali a tua Bíblia e abre em Provérbios. Nós vamos hoje ler livro de sabedoria, né? Então Provérbios capítulo 16, no versículo 24, tá? Que diz assim: palavras agradáveis são como favo de mel, doces para a alma e medicina para o corpo. Glória a Deus por essa palavra, minha irmã. O Senhor falou muito comigo através desse Provérbios ontem. Eu meditei muito nesse versículo. Por quê? O que o Senhor está nos ensinando aqui mediante essa palavra? Né? Que nós precisamos falar palavras agradáveis. Precisa sair da nossa boca palavras que sejam vida, que tragam vida para a nossa vida, para o nosso lar, para o nosso meio ambiente, para o nosso trabalho, para a nossa família, para os nossos filhos, para o nosso marido. E muitas vezes nós não temos esse hábito. Nós viemos de um ecossistema onde nós não fomos ensinados sobre isso, onde a nossa família é uma família pessimista, fala muitas coisas negativas, e nós aprendemos dessa maneira, e nós aprendemos que isso é o certo. Está reclamando, está murmurando, está sempre acreditando que nada vai dar certo. Eu mesmo falo isso, minha irmã, por experiência própria. A minha mãe é uma mulher muito sofrida. A minha mãe é uma mulher que veio de uma infância muito difícil. Ela foi forjada dessa maneira, né? Então eu não aprendi com a minha mãe a ter pensamentos positivos, a acreditar no amor, a acreditar na fidelidade, a acreditar em Deus. Eu não tive esse alicerce. Então eu cresci aprendendo, vendo a minha mãe reclamar muito. Vendo a minha mãe murmurar muito, vendo a minha mãe sempre acreditar que nada ia dar certo, que meu pai não amava, que nós não íamos dar para o que prestasse, sempre com aquelas palavras negativas, sempre profetizando coisas ruins, né? Porque ela aprendeu dessa maneira e não ensinaram ela uma outra forma de pensar. E quando nós temos esses pensamentos e nós criamos essas convicções sobre a nossa vida, minha irmã, nada consegue quebrar isso, a não ser que a gente conheça a verdade, entende? Então nós começamos a fazer o quê? A repetir. Eu me tornei essa mulher murmuradora, essa mulher pessimista, essa mulher que não acreditava em si mesma, essa mulher que não tinha autoconfiança, essa mulher que desconfiava de tudo e de todos, porque a minha mãe nunca acreditou numa amizade verdadeira, ela sempre achou que as pessoas estavam ali ao redor dela por interesse em alguma coisa. Então eu cresci dessa maneira e eu aprendi e comecei a repetir isso na minha vida também, até eu ter um encontro com Jesus.
até eu ter um encontro com a verdade absoluta, até eu entender o poder que tinha nos meus pensamentos, no que eu realmente acreditava, no que eu tinha sobre verdade pela minha vida. Então, muitas das vezes a gente está vivendo uma vida de miséria, uma vida de derrota, uma vida onde só acontecem as coisas ruins porque nós mesmos atraímos isso. Você está entendendo o que eu estou falando? Nós atraímos isso, não é o que Deus quer para mim e para a tua vida. Porque os pensamentos de Deus, para mim e para você, são os pensamentos positivos. São pensamentos de paz, são pensamentos de vitória para que o nome dele seja glorificado. Então, se nós não estamos vivendo isso, não é culpa de Deus, não é porque Deus quer isso para mim e para você, porque ele é nosso pai. E tudo que um pai quer para um filho são coisas boas. Então, é muito importante que a gente tenha cuidado no que sai da nossa boca. E esse versículo, ele fala isso. Palavras agradáveis são como favo de mel. O que é um favo de mel? Favo de mel é doce. Favo de mel é suave, né? Por quê? Porque elas são doces para a nossa alma e são como uma medicina para o nosso corpo. Então, muitas das vezes, quando nós acreditamos que nada vai dar certo, nós temos um projeto. O Senhor nos entrega um projeto, porque nada vem na nossa vida por um acaso. Se algo queima no teu coração, minha irmã, é Deus que está colocando isso na tua vida, no teu coração, para que a tua vida seja transformada. E para isso é necessário que você esteja em movimento. Para isso é necessário primeiro que você acredite. Porque se você não acreditar, minha irmã, não tem como as coisas dar certo, né? E se você é uma pessoa pessimista, você vai acreditar que vai dar tudo errado. Você não vai nem tentar, não vou nem começar, porque eu já sei que não vai dar certo. Nada na minha vida dá certo. Eu nasci para sofrer. Deus se esqueceu de mim. Deus me abandonou. Olha o que você está falando. Olha as palavras que você está profetizando sobre você mesma. Então, como é que vai dar certo? Como é que vai acontecer? Como é que Deus vai mover as mãos dele em teu favor se tu já está acreditando que não vai dar certo? Então é muito importante quando nós entendemos isso. É muito importante quando nós entendemos o poder que tem a palavra, o poder que tem o que sai da tua boca, porque tem que ser palavras agradáveis. Nós temos que estar atentos a isso, nós temos que desmistificar as coisas ruins, as coisas negativas, tirar da nossa rota, tirar da nossa vida, falar palavras positivas. Teus filhos são uma bênção, teu marido, ainda que o cenário seja o contrário, os filhos estão rebeldes, o marido está rebelde, está traindo, está isso, está aquilo outro, a casa está uma bagunça, mas profetiza sobre o teu lar. Se você está aqui hoje ouvindo essa palavra, foi porque o Senhor te escolheu, tu não está aqui por acaso. Então profetiza sobre a tua casa, bênçãos, minha irmã. Profetiza sobre os teus filhos que a mente deles são a mente de Cristo, os passos deles são os passos de Cristo. Profetiza sobre o teu marido a libertação, minha irmã, ele sendo um homem de Deus. Ora pela tua casa, ora pelos teus negócios, ora sobre a tua vida, para que todas essas maldições hereditárias possam ser quebradas na tua vida, para que você não carregue sobre você coisas que não fazem parte do que Deus tem para você. Isso vem lá dos teus antepassados. Olha para você agora quem você quer se tornar, quem você é, qual a identidade que você tem, qual a essência que você carrega. Ela tem mais a ver com você ou com os outros, ou com a sua mãe, ou com o que as outras pessoas construíram sobre você, e você carrega isso sobre a tua vida, mas tu é infeliz. Tu não vê nada acontecer na tua vida, porque tu tá carregando verdades que não são tuas. Então, se você está aqui hoje, eu quero trazer a tua atenção para isso. Para que você comece a entender que você precisa viver uma vida abençoada. Você precisa viver uma vida com paz, com prosperidade, você precisa prosperar. E quando eu falo de prosperidade, eu não estou falando sobre dinheiro somente, porque a prosperidade ela vai muito além disso. Prosperidade é você não ter falta de nada, é você ter o suficiente, é você transbordar na vida do teu próximo, é você conseguir ter para você e ainda transbordar e ainda doar aquilo que Deus tem te dado. Eu não estou falando de dinheiro, minha irmã. Eu tô falando de amor, tô falando de paz, tô falando de saúde. Eu tô falando sobre as tuas experiências com Deus, eu tô falando sobre o teu relacionamento com Ele. Eu tô falando sobre o que Deus está construindo em você, sobre o que Ele quer construir em você, mas para isso é necessário que você creia. É necessário que a partir de hoje você comece a não aceitar mais a derrota na tua vida. A parar de ficar falando palavras de maldição, lançando essas palavras de derrota sobre a tua casa, sobre o teu lar, sobre a tua família. A você começar a estar atenta do que está saindo da tua boca, porque muitas das vezes Satanás não precisa usar ninguém para te amaldiçoar, tu mesmo tem te amaldiçoado.
Então pega esse versículo hoje, minha irmã, aqui que nós lemos em Provérbios, anota num papel, num post-it, prega na tua parede, para que todo dia você leia, para que todo dia você internalize e você entenda que da tua boca tem que sair palavras agradáveis, palavras doces como mel. Por quê? Porque isso é medicina para o teu corpo. Muitas vezes você está doente por causa disso. Porque você tá tão no lugar de vítima que tu prefere estar doente da alma, doente no corpo, para ser vítima, para ser sempre a coitada, do que você ser forte, corajosa, correr atrás dos teus sonhos, dos teus objetivos. Sai desse lugar em nome de Jesus. O Senhor não te criou para estar na mesmice, o Senhor não te criou para estar nesse lugar de vítima, de murmuradora, de reclamona. O Senhor te criou para voar, minha irmã, para conquistar, para possuir. E o Senhor já entrega para nós esse poder desde lá do jardim, desde a criação do mundo. O Senhor entrega nas nossas mãos o poder de possuir, o poder de desvendar os mistérios de Deus, mas para isso é necessário que nós estejamos posicionadas. Então, a partir de hoje, que você não aceite mais derrota, que você não aceite mais palavras de fracasso sobre a tua vida, que você não fale, que você não profetize coisas ruins sobre a tua vida, mas que você entenda que você é filha do Deus Altíssimo, do Deus Todo-Poderoso, do Deus que nunca perdeu uma batalha. E que Ele possa pelejar em teu favor, minha irmã, em nome de Jesus Cristo. Eu estou aqui para isso, para abrir os teus olhos, para te trazer para essa realidade que vai totalmente contra, talvez, o que você esteja vivendo. Ainá, mas tu não entende o que eu estou passando, o que eu estou vivendo. São tantas notícias ruins, são tantas percas, traições, é tanta falsidade ao meu redor. É, minha irmã, mas por que você está vivendo isso? Quais escolhas você fez para viver? Isso não é culpa de Deus, não é o que Deus quer para você. Então, tá na hora de você olhar para a tua realidade, refazer a rota e ver o que você tem que tirar da tua vida, o que você tem que colocar, de que forma você tem que se posicionar. E eu creio que a partir de hoje os teus olhos serão abertos em nome de Jesus, porque você está ouvindo a verdade. E você está entendendo que da tua boca é necessário que saia palavras agradáveis, para que ela cure o teu corpo, para que ela cure a tua alma. Não é eu que estou falando, é a palavra de Deus. Elas são como favo de mel, doces para a tua alma e medicina para o teu corpo. Palavras agradáveis, vai fortalecer a tua alma, minha irmã, e vai curar o teu corpo em nome de Jesus. Você precisa acreditar nessa palavra que tem poder. Fecha os teus olhos, eu quero orar por ti. Senhor, meu Deus eterno Pai, nós estamos aqui hoje, Pai, lendo essa palavra e ouvindo o Senhor ministrar em nosso coração, Senhor, que nós precisamos cuidar com o que sai da nossa boca, e muitas das vezes nós agimos no automático, estamos nos amaldiçoando a nós mesmos, a nossa casa, o nosso lar, nossos negócios, nosso trabalho, nossos relacionamentos, e nós nem nos damos conta disso porque nós aprendemos dessa maneira. Mas hoje, Pai, o Senhor traz à luz aquilo que está oculto, e se essa irmã está aqui, se esse irmão está aqui, é porque precisa ouvir essa palavra. Precisa entender que nós precisamos cuidar com o que sai da nossa boca. Porque às vezes não precisa nem o inimigo trabalhar contra a nossa vida, nós mesmos estamos fazendo isso. E aí nós vivemos uma vida de derrota, uma vida de fracasso, uma vida de miséria, não sabemos o porquê. Mas hoje o Senhor nos mostra que muitas das vezes é o que nós estamos profetizando, é o que nós estamos falando. Se nós acreditamos que nada vai dar certo, nada vai dar certo. Se nós acreditamos que nascemos para sofrer, nascemos para sofrer. Mas nós sabemos, mediante a tua palavra, que essa não é a verdade absoluta, Pai. O Senhor nos criou para viver vida com abundância, para ter saúde, para ter paz, para ter prosperidade, para ter relacionamento contigo, para passar sim por momentos difíceis na nossa vida, mas para termos fé que o Senhor está conosco, assim como foi o teu povo, Senhor, que estava lá sendo escravo no Egito, Senhor, eles sempre acreditaram que o Senhor estava ali, que uma hora ia vir o libertador, que o Senhor ia livrar o teu povo da escravidão, e uma hora chegou, não no momento que eles quiseram, mas no momento certo. No momento em que eles clamaram, em que eles se posicionaram, Pai, em que eles pediram para Ti o socorro, muitas das vezes nós estamos sofrendo e estamos de braços cruzados, desistimos de lutar, desistimos de pedir para o Senhor um milagre. Mas hoje eu te peço, Pai, renova a fé do meu irmão, da minha irmã. Renova a força, a esperança, que essa pessoa venha se revoltar contra essa realidade de miséria, de escassez, Pai. Em nome de Jesus Cristo. E que o Teu Espírito Santo possa ministrar nesse coração, Pai, a verdade absoluta que está em Ti, que o Senhor nos criou para reinar, que o Senhor nos criou para possuir, que o Senhor nos criou para ser felizes, Pai, contigo, Senhor. Porque a nossa esperança não está nas coisas terrenas, Pai, aonde a traça, a ferrugem corrói, os ladrões escavam e roubam, mas a nossa esperança está em Ti, o nosso tesouro está no céu.
Oh Deus, muda o nosso coração, molda o nosso caráter. Em nome de Jesus, que nós possamos ser semelhantes a Ti, que as nossas pisaduras possam ser as mesmas que a do Senhor quando esteve na face dessa terra. Nos ensina a amar, nos ensina, Pai. Que essa presença que eu sinto agora aqui dentro desse quarto, Pai, ministrando essa oração, essa pessoa também do outro lado possa sentir a grandeza da tua verdade, a grandeza, o poder da tua palavra. Cura essa pessoa, Pai. Opera um milagre na vida dessa pessoa. Não sei como ela tem, o que ela tem passado, o que ela tem enfrentado, mas o Senhor sabe, porque Tu és o Deus que nada está oculto diante dos Teus olhos. Opera um milagre, prodígios e maravilhas, e que o Teu nome seja exaltado e glorificado, Pai. E que o inimigo seja derrotado em nome de Jesus. É o que eu te peço e te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, minha irmã. Graças a Deus. A presença do Senhor é tão forte, eu me sinto flutuando. É como se eu fosse grande, grande, grande. Como se eu estivesse num lugar tão grande, tão imenso. E fosse tão leve. A presença do Senhor, ela faz isso na nossa vida. Que você possa ser impactada também por essa presença nesse momento. Que o Senhor Jesus possa te dar um abraço de perdão. Que se você precisar de ter um compromisso com Deus, fazer uma nova aliança, que você possa abrir a tua boca e confessar Jesus como teu Salvador, ou fazer uma nova aliança com o teu Deus, pedir perdão pelas tuas práticas, porque muitas das vezes nós estamos passando momentos difíceis na nossa vida pelas nossas escolhas erradas, mas que você possa voltar ao primeiro amor, que você possa estar aqui comigo todos os dias, vendo os devocionais. Tem vários vídeos no meu canal para você assistir. Vídeos que vão aumentar a tua fé, a tua esperança, a tua força, minha irmã. Me segue no meu Instagram também, eu sempre tô por lá com vocês. Tem vários vídeos também lá para vocês assistirem, que eu tenho certeza que também vai te dar força. E você vai conseguir sair desse estado que você se encontra hoje de infelicidade. Em nome de Jesus, assim como um dia eu também fui resgatada pelo Pai, porque eu me posicionei. E se hoje eu estou aqui é por isso. Porque eu me posicionei, eu tive encontro com meu Deus e eu quero que você também tenha esse encontro com Ele para que a tua vida também seja transformada. Eu creio nisso, minha irmã, eu oro por isso. Eu estarei aqui com você de mãos dadas para ver e me alegrar com a tua vitória, em nome de Jesus. Se esse devocional falou com você, deixa o teu comentário aqui. Para mim é muito importante saber que vocês estão aqui conectadas comigo. Se o Senhor te lembrar de alguém aí que precisa ouvir essa palavra, que precisa entender o poder do que sai da nossa boca, compartilhe esse vídeo com essa pessoa também. Deixa o teu like, é muito importante para mim, tá bom? Que Deus te abençoe. Amanhã, em nome de Jesus, estarei aqui novamente. Ora pela minha vida, para que o Senhor me dê saúde para estar aqui contigo todos os dias, transbordando a palavra de Deus na tua vida, minha irmã. Que Deus te abençoe. Até amanhã, se Deus quiser.